A série de História da Tecnologia vai falar sobre uma empresa que está nos bastidores, operando para que você consiga acessar direitinho a internet. É a Cisco, que é especializada em soluções de redes, roteadores, switches, videochamadas e muito mais. Mas antes de falar sobre ela, não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal se não for um inscrito e toca no sininho para receber as notificações cada vez que tiver vídeo novo no ar. Beleza? Então vamos lá para a história da Cisco. A história da Cisco nasce graças a um casal. O Leonard Bozack, o Len, cuidava do setor de informática do Departamento de Ciências da Computação da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. A esposa, a Sandy Lerner, tinha a mesma função, só que na escola de negócios. No início dos anos 1980, a dupla queria conectar os sistemas de departamentos e até de escolas diferentes entre si, mas isso, numa era pré-internet, simplesmente não era tão fácil. O principal motivo é que cada universidade, grande empresa, governo ou instituição militar usava uma pequena rede interna própria, que era limitada e que tinha um protocolo que só era seguido pelos aparelhos que estavam conectados a eles. Esse desafio motiva, em 10 de dezembro de 1984, a fundação de uma pequena empresa de nome Cisco, primeiro com letra minúscula mesmo. O nome, aliás, vem de San Francisco, que é a cidade dos Estados Unidos em que a companhia foi fundada. O primeiro produto foi criado lá na universidade mesmo, usando um projeto anteriormente feito pelo pesquisador e engenheiro de Stanford William Yeager, que é creditado como o inventor do código original. O resultado foi um aparelho como um sistema que é capaz de ler os diferentes protocolos de rede de aparelhos de várias marcas e criar uma conexão que é maior e até de longa distância. A inspiração vinha de tecnologias que eram também novas, como a conexão Ethernet do Xerox Palo Alto Research Center, o PARC, que ainda vai virar história por aqui. Mas é a Cisco quem lança oficialmente em 1985 o primeiro roteador multiprotocolos do mundo, ou seja, um direcionador de conexões que era capaz de ligar entre si os computadores que na época não falavam a mesma linguagem em termos de conexão. Primeiro, só conectando os sistemas do campus, mas com funções limitadas. Esse é o que ficou conhecido como IOS, Internetwork Operating System. No ano seguinte, tanto o Yeager quanto a universidade em si não ficaram muito felizes em ver uma empresa feita por funcionários usando a tecnologia da instituição, sem qualquer pagamento ou então créditos, e por isso o casal teve que sair do emprego. O Yeager ficou com muito ressentimento por essa história, já que por bastante tempo ele teve o nome praticamente apagado da trajetória, que fazia parecer que o projeto era só uma história de amor entre dois empresários que queriam conversar entre si. Pelo menos ele ganhou os royalties posteriormente, que foram quase todos direcionados para a universidade, e teve uma longa carreira em outras companhias. Já Stanford conseguiu fechar um contrato com a Cisco. A empresa ganhou a licença do software e também dos computadores, enquanto a universidade poderia aproveitar a estrutura por mais alguns anos. Além do casal, outros funcionários da época vão para a Cisco nesse início, como Richard Troiano, Greg Setz e Kirk Lougheed. Os roteadores multiprotocolo começam a ser vendidos em 1986, sob o nome de AGS, ou Advanced Gateway Server. Logo, o protocolo padrão TCP/IP seria adotado como padrão para formar o esqueleto do que a gente chama hoje de internet. E essa história a gente já contou aqui num episódio bem especial do canal. O crescimento acelerado da Cisco faz surgir o primeiro investidor de risco na área. Em 1987 surge a figura de Donald Valentine, da Sequoia Capital. Ele vira um dos grandes financiadores da empresa e já começa mudando as coisas. No ano seguinte, ele troca o CEO para um executivo que é mais experiente, o John Morgridge. Isso tem dois impactos em 1990. O primeiro é a entrada da companhia na Bolsa de Valores Nasdaq, passando a negociar ações e crescendo num ritmo ainda maior. Só que as decisões corporativas e o andamento da gerência não agradou o casal de cofundadores e os dois deixaram o cargo nesse ano. A Sandy foi demitida e o Len pediu para sair como consequência. Os dois venderam a parte deles na companhia, o que rendeu uma quantia bem considerável. E mais tarde o casal acabou se divorciando, mantendo um projeto de filantropia juntos e viraram investidores e executivos muito bem-sucedidos. A Sandy, particularmente, tem uma carreira incrível.
Ela criou uma marca de cosméticos, depois vendida, e também virou uma escritora que é especializada na Jane Austen de Orgulho e Preconceito, até comprando uma propriedade da família. Com capital e muito mercado a ser explorado, a Cisco em 91 agora, sob nova direção, abre os primeiros escritórios no estrangeiro, primeiro na França e na Inglaterra. Esse é um momento de grande salto para a marca. Ela passa de 69 milhões de dólares em receita no ano anterior para 183 milhões, e os funcionários vão de 251 para 503. Em 92, ela ainda registra oficialmente a sua primeira patente, que é uma ação muito importante para você se estabelecer num mercado tão cheio e de mudanças tão rápidas. Esse é também o lançamento do software Cisco Works para gerenciamento de redes. Já 93 é um ano especial por dois motivos. Primeiro, tem produto relevante no mercado, que é o roteador multiprotocolo Série 7000, que era meio que um top de linha de roteador para a época. Outros modelos, como o 2000, até eram mais voltados para redes internas de grandes empresas e foram lançados. E no mesmo ano, ela faz a primeira aquisição. É a Crescendo, uma empresa de tecnologia de redes para desktop, que é a sua primeira grande compra em hardware. E ao longo dos anos você vai ver, essa é uma estratégia bem comum e muito bem sucedida da Cisco. E ali comprando companhias menores no setor de conexão ou em mercados que ela pensa em entrar. A lista é absolutamente gigante e olha, não dá para falar de todas as aquisições aqui, mas algumas bem pontuais eu tenho que listar. Na época se especulava ainda que a Cisco tinha comprado a Crescendo por um valor muito maior do que deveria, mas olha, isso logo se pagou. A tecnologia dela foi aplicada na linha de switches Catalyst, que começou a sair em 1994 e foi um dos maiores sucessos comerciais da história da empresa. E olha, esse ainda é o ano da inauguração do escritório da Cisco aqui no Brasil. A partir de 95 tem outra mudança corporativa. O John Chambers vira CEO, um cargo que ele vai ocupar por bastante tempo, enquanto o Morgridge vai para a presidência do conselho. Entre os lançamentos, vale destacar os roteadores com tecnologia ISDN, sigla para Rede Digital de Serviços Integrados, que é um padrão de acesso mais rápido e mais eficiente. Em 97, outro grande ano para a empresa, ela se reorganiza pela primeira vez, focando em 3 áreas: corporativo, pequeno e médio porte e serviço. Além disso, atinge a marca de 1 milhão de produtos em acesso à rede vendidos e lança a Cisco Networking Academy, que é uma instituição de ensino para ajudar na instalação e manutenção de redes. A entidade de filantropia Cisco Foundation também começa a operar em paralelo. Mas o destaque mesmo de 97 é que a Cisco começa a lidar com tecnologia VoIP, que é uma sigla, Voz sobre Protocolo de Internet, ou IP. Basicamente, esse é um formato de chamada, mas transportando o sinal de áudio por dados que são enviados via internet. Ela não foi a primeira nisso, mas foi a empresa que mais impulsionou esse mercado no começo, principalmente depois da compra da Celsius Systems no ano seguinte. A aposta em VoIP ia se pagar rapidinho, com a Cisco virando líder no setor. E a marca ainda começa a vender modem de cabo para pequenos escritórios, lança roteadores que utilizam redes virtuais privadas, as VPNs, e também reforça o registro de patentes, agora tanto em VoIP quanto em outra coisa que começaria a bombar: conexões sem fio. O primeiro telefone dela com essa tecnologia sai em 99. A Cisco ainda vira nesse fim de década a primeira empresa a ter capitalização de mercado de 100 bilhões de dólares em apenas 14 anos. E se tudo isso deu certo, olha, em março de 2000 acontece uma ultrapassagem histórica. Momentaneamente, a Cisco deixa para trás a Microsoft e vira a empresa mais valiosa de todo o mundo, chegando ao valor de mercado de 569 bilhões de dólares. Isso aconteceu em pleno período da formação da bolha da internet, que já foi tema aqui no canal. E olha, isso faz todo sentido. Afinal, se as empresas .com estavam bombando e os acessos cresciam, a empresa que garante a conexão, tá ali nos bastidores, tinha mesmo que ir bem. No começo dos anos 2000, ela continua apresentando novas arquiteturas para aparelhos de rede, como a Parallel Express Forwarding, ou PXF, e dispositivos de acesso em série, como a linha Smart IAD 2400, e até projetos iniciais no protocolo IPv6. Outro fato histórico aconteceu em 6 de junho de 2000, quando a Cisco e a Fox fizeram a primeira transmissão digital de um filme de grande estúdio de um lugar para o outro, no caso em 2 eventos em cidades diferentes dos Estados Unidos. A produção é Titan, uma animação de temática espacial. A marca chega em 2002 ao número 1 milhão de telefones IP vendidos,
mesmo ano do lançamento do switch para redes de armazenamento MDS 9000 Series. Agora em 2003 tem novidades no mercado, ela compra a Linksys e entra de vez no mercado de produtos e serviços de rede para o consumidor. Nesse período ela se aproxima das casas mais diretamente, uma mudança bem grande em relação ao comportamento até agora, e passa também a focar em soluções de segurança e mercados de países emergentes, o que inclui regiões como o Brasil. Em termos de produto, temos que falar da linha 7920, um telefone IP sem fio que virou um clássico da marca e foi muito usado em hospitais, lojas e outros ambientes de trabalho. A marca até entrou pro Guinness. Em 2006, o roteador CRS-1 foi considerado o de maior capacidade do mundo, com 92 terabits. A partir de 2006, ela faz uma mudança no marketing e abandona o nome Systems no nome corporativo, virando só Cisco mesmo. Além disso, ela entra em um novo mercado que seriam seus destaques, o de videoconferências corporativas. A estreia é com o Telepresence, um sistema que tenta ao máximo aproximar 2 ou mais grupos de pessoas em uma chamada à distância para discutir negócios. Mais tarde veio também o Webex, uma empresa do grupo Cisco que cuida de aplicativos, plataformas e sistemas de reuniões online. Ela cresceu demais nesse segmento, e só para você ter uma ideia de como ela virou referência no setor, o equipamento de videoconferência usado pela NASA no filme Perdido em Marte é dela. Entre os destaques do fim da década, vale destacar os roteadores de serviço de agregação ASR 9000, os switches modulares da família Nexus para data centers, os servidores completos para Data Centers Unified Computing System, ou CS, a arquitetura Connected Mobile Experience, ou CMX, para melhor conexão de dispositivos móveis, e a plataforma de softwares EOS, de mídia e entretenimento, que tinha a ideia de digitalizar conteúdos e conectar fãs com artistas, mas durou só 3 anos. A marca ainda começa a lançar serviços de ponta a ponta completos para empresas aproveitarem a nuvem, com o Cisco Cloudverse, e comprou uma empresa que fabricava câmeras, a Pure Digital, dona da família Flip Video de dispositivos. Claro que, olha, nessa época foram muitos outros lançamentos, mas a gente precisa avançar aqui, você entende, né? O ótimo ciclo da empresa começou a ter uma má fase em 2011, quando ela começa a apresentar números baixos nas finanças em uma rara crise. Seguem por anos planos de demissões, cortes e reorganização, incluindo descontinuar o setor de câmeras, que, como eu falei, durou muito pouco. Tudo isso ainda culmina em 2013 na venda da Linksys, a divisão doméstica de roteadores, o que significa que a empresa decidiu de vez passar para o lado corporativo e de estrutura. Entre os lançamentos dessa nova fase, ela apresenta o processador de rede N-Power, considerado o mais poderoso do mundo naquele momento, com 400 gigabits por segundo. Em maio de 2015 tem outra das raras trocas de CEO. Depois de 2 décadas, o Chambers sai do cargo e é substituído por Chuck Robbins, um veterano da Cisco que continua no cargo até hoje e, pelo jeito, ainda vai durar bastante. Nos últimos anos, a Cisco tem investido pesado em planos de suporte e também de implementação de redes e equipamentos para outras tecnologias, como internet das coisas, inteligência artificial e até smart cities. Com certeza, ainda vamos ouvir muito falar disso nos próximos anos. E ela também tem investido muito em segurança. O Cisco Umbrella de 2017 é uma plataforma de proteção na nuvem poderosa. E o Network Emergency Response Vehicle, ou NERV, é um veículo, um carro mesmo, capaz de se deslocar para áreas de risco ou que passaram por acidentes e desastres naturais, garantindo conectividade e formas de comunicação de emergência. E rapidinho também, vale citar que essa empresa se meteu em várias polêmicas ao longo de sua história, desde disputas de patentes até colaborar com a construção de mecanismos de censura em países como Índia e China. Além disso, o envolvimento em contratos com governos levou ela a ser citada ou até investigada por escândalos de corrupção e fraude, inclusive em casos no Brasil. Recentemente, ela assinou outro contrato com o governo brasileiro. Em resumo, a Cisco hoje ainda é uma gigante, uma das maiores empresas de redes, conexões e também de servidores do mundo. Como eu falei, ela não tem foco no produto direto para o consumidor, mas sim em oferecer a estrutura corporativa de serviços ou então para operadoras. Ou seja, é aquela marca que está ali trabalhando nos bastidores, em segundo plano, às vezes sem aparecer tanto, e merece muito, mas muito crédito por isso. E essa é a história da Cisco, uma empresa de redes que ajudou muito a transformar a internet no que a gente vê hoje.
Se você quiser ver uma empresa, um produto ou um serviço aqui no quadro, é só deixar o seu comentário aqui embaixo. Lembrando que esse é apenas um resumo, é só um recorte e muita coisa com certeza ficou de fora. Então, ó, vamos conversar aqui embaixo com educação. As fontes que foram usadas na pesquisa estão listadas aqui na descrição. E não se esqueça de conferir a playlist do quadro, porque aquela história que você tanto quer ver já pode ter sido contada aqui. Até a próxima!